Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham acordado bem, com saúde e com muita animação para a gente continuar nossos estudos nessa terça-feira. Então, hoje vocês farão as atividades de língua portuguesa, que são as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, que é uma continuação daquilo que vocês já aprenderam ontem, tá? Então, nós iremos fazer as atividades da página 2 a 5 do PET da primeira semana. Ontem eu já deixei disponibilizado lá no grupo o tutorial para que vocês tenham acesso à Conexão Escola. É através do Conexão Escola que vocês poderão acessar ao PET 1, tá? Esse ano. A escola Joaquim Queiroz e todas as outras não estarão imprimindo material, né, ou PET, para todos os alunos. Esse ano, a impressão será feita somente para aquele aluno que não tem acesso à internet em hipótese nenhuma, tá? Ele não tem nenhum celular, ele não tem um tablet, não tem um computador, a mamãe, o papai ou com algum parente próximo, ninguém tem acesso à internet. Então, para esse aluno, a escola irá imprimir o PET e irá entregar, né, e localizar esse aluno e entregar para ele. Aqui no nosso grupo, graças a Deus, todos vocês têm acesso à internet, a maioria de vocês, né, tem o seu próprio celular, e alguns que usam do papai ou da mamãe, e eles estão trabalhando assim no decorrer da nossa aula, vocês às vezes não podem acompanhar ou fazer as atividades no horário da aula, que é de manhã, né? Mas vocês conseguem fazer num outro período com a ajuda do papai e da mamãe e também acessando aqui no nosso grupo, que vai estar, né, todas as explicações, os vídeos vão estar aqui salvos para que vocês possam estar acompanhando, estar revendo o conteúdo. E independente disso, se você não conseguiu sanar a sua dúvida no horário da aula, tá? Você pode pedir ali ajuda para a professora Elaine pelo PV, né? Pelo particular. E eu só peço um pouquinho de paciência, porque às vezes demora um pouquinho para que eu responda, porque à tarde eu tenho uma outra turma, então a minha atenção não está ali focada, né, para aquele grupo ou para o WhatsApp mesmo, o pessoal. Mas eu respondo assim que possível. Vou falar com vocês também sobre o outro grupo que foi montado, né, para ficar específico para a escola. Então eu pedi que vocês migrassem, né, para o segundo grupo e acredito que a maioria já o fez. Então eu vou fechar aquele primeiro grupo e todas as informações nele contidas eu irei passar para o nosso segundo grupo, inclusive o link da nossa videochamada. Lembrando que é toda terça e toda sexta-feira, né, às 9h30. Então hoje é dia da nossa videochamada. Nós já estaremos corrigindo as atividades, tá, na nossa videochamada. Então aguardo vocês lá, é só clicar lá em cima do link na descrição do grupo. Tanto o grupo 1 quanto o grupo 2. Os dois vão estar com esse link, certinho? Então vamos ver lá. A nossa primeira atividade é de língua portuguesa, da página 2 à página 5 do PET 1. Então vamos ver lá qual será a nossa atividade. Aqui eu tenho o PET. Tá, eu tô com o meu PET aqui aberto. Então vocês irão encontrar aqui, não, semana 1, né, gente? Vocês irão encontrar aqui este pequeno texto, o sapo e a borboleta. Vocês vão ler o texto, depois vocês vão copiar também, viu, gente? Não esqueçam disso.
Primeiro vocês leem, depois vocês copiam no caderno de língua portuguesa. Não esqueçam de datar, tá? Colocar a data do dia. E vocês irão copiar também as questões 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo bem facinho para vocês responderem. Então vamos lá. A atividade 1 é para você ler e copiar o texto. A atividade 2 é para você, né, copiar do texto, na letra A, 3 palavras paroxítonas, tá? Na letra B, 2 palavras oxítonas terminadas em E. Então, presta bastante atenção aqui que eu preciso da palavrinha terminada em E. Número 3, assinale a alternativa correta. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, lembrem-se lá da regrinha que nós conversamos ontem. A palavra árvore é oxítona? Todas as oxítonas são acentuadas? Então, lembra lá dos vídeos que vocês assistiram ontem. Se for necessário, acessar novamente. Se surgir mesmo a dúvida, chama aqui a professora, tá? Estou online para ajudá-los. Número 4. Não são paroxítonas as palavras. Então, apenas uma opção. As palavrinhas apresentadas não são paroxítonas, tá? E assinale as palavras proparoxítonas. Então, vocês irão assinalar aqui somente, colocar um X aqui entre o parênteses, somente das palavrinhas que são proparoxítonas. E a número 6, observe a sequência abaixo e responda. Então, história, amigo, língua, caderno e chinelo. Em relação à sílaba tônica, o que essas palavrinhas têm em comum? Então, aqui, ó, bote a cabecinha para pensar. Essas atividades serão corrigidas na nossa vídeo chamada às 9h30 hoje, tá bom? Voltando lá ao nosso cronograma, agora serão as atividades de matemática, envolvendo operações com adições e divisões. Então, nós iremos lá na página 19 e 20 do PET 1 para fazer a nossa atividade. Então, vamos lá. Página 18 e 19. Página 18. Página 19 e 20, né? É a continuação dos probleminhas que vocês já fizeram ontem. Ontem vocês copiaram e resolveram os probleminhas até o número 4. E hoje nós vamos continuar aqui com o número 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, vamos ler aqui o probleminha 5. Um minutinho. Lembre-se sempre de tomar água, tá, gente? A gente precisa se hidratar o tempo todo. Principalmente professor que fala demais, né? Então, número 5. Minha irmã tem 69 anos. Eu sou 2 anos mais jovem. Quantos anos eu tenho? Então, se ela tem 69 anos e eu tenho 2 anos a menos que ela, se eu sou mais jovem, é a menos. Se eu fosse mais velha, seria a mais. Então, aqui dá para vocês fazerem o cálculo mental. Há 35 mulheres na festa. 5 delas estão com roupa verde. Quantas delas não estão de roupa verde? Tá? Então, se tem 35 mulheres e 5 estão de roupa verde, que operação é necessário que eu faça para que eu identifique quantas não estão com a roupa verde, certo? Operação mental também. Número 7. A fábrica de biscoito fez 952 pacotes de biscoito e dividiu igualmente em 4 carros. Então, tá aqui uma divisão. O número, a quantidade 952, deverá ser dividida por 4.
Número 8. Uma caixa tem 850 laranjas. Quantas laranjas terão em 5 caixas? Então, se eu tenho ali uma caixa, tem 850 laranjas. Então, se eu tenho 5 caixas com essa mesma quantidade, então aqui eu vou fazer uma multiplicação, certinho. Ana comprou uma cama e pagou um total de R$ 1.240. Ela dividiu esse valor em 8 parcelas. Então, qual o valor de cada parcela? Você vai marcar apenas uma opção correta. Número 10. O Wesley vai comemorar 11 anos daqui a 7 dias. Ele encomendou 360 salgados que serão entregues em 3 bandejas. Quantos salgados devem ser colocados em cada bandeja para que haja a mesma quantidade? Então, ali, outra divisão. Então, 360 é a minha quantidade, o meu total de salgados, que será distribuído em 3 bandejas. E o número 11, final. Francisco trabalha vendendo pipoca em frente a uma escola. Ele comprou 8 quilos de milho de pipoca. Francisco pretende usar a mesma quantidade de milho todos os dias de trabalho. Quantos quilos ele deve usar em 5 dias? Então, os 8 quilos que ele comprou, ele vai distribuir ali em quantidades iguais para trabalhar em 5 dias. Lembrando que nós estamos falando aqui nesse probleminha de quilo. Então, é uma unidade de medida, né? É uma quantidade, né? É uma medida de massa. E eu preciso converter, né, essa quantidade, quilo, em gramas, para que eu consiga fazer essa operação, essa divisão. Lembrando que cada 1 quilo, ele pode ser convertido em 1.000 gramas. Então, se eu tenho 2 quilos, eu vou ter 2.000 gramas. Se eu tenho 3 quilos, 3.000 gramas. Se eu tenho 4 quilos, 4.000 gramas. Então, eu vou fazer essa conversão, os 8 quilos em gramas, para que eu possa dividir em 5 dias, certinho? Também copiar no caderno. Não se esqueçam de datar, tá? Copiar lá no caderninho de matemática, tudo organizadinho. Aí voltamos agora ao nosso cronograma, mais uma vez. Agora, vocês irão para a aula de ciências. Então, nós iremos aprender sobre as misturas de materiais. Existem materiais que podem ser misturados com uma mistura reversível. Depois que eu misturo, eu consigo separá-los novamente e aquele material ele consegue voltar ao seu estado anterior. E as misturas de materiais irreversíveis, que é quando eu misturo e não consigo mais separar esses dois elementos, certo? Então, antes de vocês acessarem lá a atividade do PET, vocês irão assistir aos 4 vídeos. Ele será bem elucidativo para que vocês possam fazer a atividade, tá? São explicações dentro do tema, certinho? Então, vamos lá ver as atividades de ciências que vocês deverão fazer no caderno. Então, é da página 31 à página 33. Então, vamos lá ver. Página 31 à página 33 de ciências. Então, aqui. Primeiro, a página 31. Então, tem o texto explicativo aqui, nós vamos ler, né? Leia o texto a seguir para resolver a atividade 1, 2 e 3. Misturas em nosso cotidiano. Vamos nos lembrar de que a água do mar é cheia de misturas, como a areia e sais minerais. O ar é constituído por uma mistura de diversos materiais, como o nitrogênio, o oxigênio,
e o gás carbônico, vapor de água e poeira. A composição do solo é variável, onde é formado principalmente de argila, areia, minerais, humus e água. No meio ambiente, é quase impossível encontrarmos materiais separados. Para conseguirmos substâncias puras na natureza, são necessários métodos para separá-las. No meio ambiente, os materiais estão sempre sofrendo transformações. Um incêndio na floresta pode... Perdi aqui. Um incêndio na floresta pode transformar as árvores em carvão. Em contato com o oxigênio presente no ar, os metais enferrujam. Com o tempo, os alimentos mudam o gosto e apodrecem. Quando alteramos o tamanho ou a forma de um material e ele sofre uma mudança, mas não é transformado em outro, dizemos que houve uma transformação física. Porém, quando os materiais são misturados, dando origem a novos, dizemos que houve uma transformação química. Se misturarmos em um recipiente a água com o vinagre, ou a água com o sal, né? Ou a água com o açúcar, essa mistura será irreversível. Nós não conseguiríamos mais separar a água do vinagre, a água do sal ou a água do açúcar. No entanto, se em um vasilhame misturarmos grãos de arroz e feijão, essa mistura poderá ser reversível. Por mais que dê trabalho, né, para a gente separar, mas ela é uma mistura reversível. Eu consigo separar ali o arroz do feijão. Processos reversíveis são aqueles que podem ser mudados, podendo realizar a trajetória inversa do processo. Tomemos como exemplo um copo de água no seu estado líquido. Colocamos esse copo com água em um congelador para que ele se transforme em gelo. Se depois de um determinado tempo retirarmos esse copo com gelo e deixarmos a uma temperatura ambiente, a água irá derreter novamente e ficar líquida. Esse é um exemplo bastante prático de um processo reversível. Os processos irreversíveis são aqueles que só podem ser executados em um sentido, sem que haja o retorno para o estado original. Um exemplo disso é quando cozinhamos um ovo. Após ser cozido o ovo, não poderá retornar ao seu estado original. Esse é um tipo de mudança que representa um processo irreversível. Então, irreversível é aquilo que não pode ser mudado. Ele não pode voltar ao seu estado original. E o processo reversível é aquele que nós podemos mudá-lo novamente e os elementos podem voltar a seu estado original, certo? Depois da leitura atenciosa deste texto, vocês não precisam copiar o texto, mas a atividade sim. Agora, se você quiser copiar o texto no caderno, é bem válido que você copie. Eu aconselho que copie, né? Mas para não ficar uma atividade mais dosada, vocês podem também optar por não copiar. Apenas coloquem lá no caderno de ciências o título, né? Aqui o tema que foi trabalhado e a data. Aí depois a atividade 1. Com base no que você aprendeu e leu do texto acima, né, aquilo que você aprendeu nos vídeos que você assistiu, continue o texto abaixo dando sua opinião ou relatando algumas experiências sobre misturas no nosso cotidiano. Então, aquelas misturas no nosso dia a dia. Não se esqueça de colocar o título e usar as pontuações necessárias. Eu comecei, agora é a sua vez. Agora você que vai continuar, então vamos lá. As misturas estão em toda parte em nosso cotidiano, desde o ar que respiramos até o suco que bebemos. Para preparar uma receita de bolo,
é necessário fazer uma mistura com os ingredientes. Há misturas que podem ser reversíveis e outras que são irreversíveis. Então, bota lá a cabecinha para pensar, pense em tudo que vocês aprenderam, assistiram lá nos vídeos e vamos aqui completar o nosso texto. Número 2. Preencha a cruzadinha de acordo com as palavras em negrito. Então, lá no texto que vocês leram, tem várias palavrinhas que estão aqui em negrito. São essas palavrinhas pintadas em uma tinta preta mais escura. Então, essas palavrinhas serão as respostas aqui da cruzadinha e vocês irão preenchê-las, tanto aqui na frente, né, como lá na cruzadinha. E o número 3, dadas as seguintes afirmativas abaixo, preencha as lacunas com reversível ou irreversível. Então, a mistura de água e vinagre, ela é reversível? Ela pode voltar, separar ali os materiais? Ou ela é irreversível? Isso vocês vão fazer com a letra A letra B, C, D e E. Certinho? Então, nós terminamos aqui a nossa atividade de hoje. Às 10h50, vocês terão lá na Rede Minas, né, a aula, que poderá ser que tenha alguma atividade extra para vocês fazerem, né, uma atividade de tarefa. Então, se houver, vocês irão fazer essa atividade, tá? Então, acompanhem, prestem bastante atenção à aula, certinho? Lembrando que eu disse que era 10h50, né? Então, a nossa aula será às 9h30, tá? Então, às 9h30 nós vamos tirar algumas dúvidas maiores que surgirem quanto às atividades de hoje e também a correção, tá bom? Não esqueçam de olhar lá o tutorial do passo a passo para acessar o Conexão Escola e acessem, porque é bem válido também você fazer as atividades por lá, tá bom? Beijo, estou aqui com vocês para ajudá-los no que vocês precisarem. Dúvidas, é só me chamar, tá joia? Até mais, crianças!